promovem semanalmente uma série de webinários, ética em tempos de pandemia, urgências de pensar e urgência de agir. Hoje temos um webinário especial e sobre ele eu gostaria que a professora Maria Lúcia Formigoni, vice do Instituto, falasse sobre. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós iremos prestar uma homenagem ao professor Elisaldo Carlini, um dos mais importantes cientistas brasileiros, que foi nosso colega, mentor, orientador, criador do Departamento de Psicobiologia. E para falar dele, nós temos a honra de ter aqui a presença do professor Sérgio Tufik. O professor Sérgio Tufik foi professor titular do nosso departamento, é professor aposentado neste momento, mas continua como orientador do nosso programa de pós-graduação, sendo um dos pesquisadores brasileiros mais produtivos na sua área, com milhares de trabalhos e conhecido mundialmente pela sua contribuição na pesquisa na área de medicina do sono. E foi também um dos primeiros orientandos do professor Carlini. Eu não vou me deter em mais detalhes, que acho que a grande maioria de vocês conhece o professor Tufik, e vou pedir, então, que ele nos dê a honra de falar um pouco sobre esse nosso mestre que se foi. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que dia especial, que dia importante, né? Desde que o Carlini nos deixou, eu sempre pensei numa possibilidade de fazer esta homenagem para ele, então este é um momento muito interessante. Muito obrigado, Malu, muito obrigado, Ivo, né, por esse convite. E aqui nós vamos começar, então. Meu querido mestre nasceu na cidade de Ribeirão Preto, onde também eu entrei para fazer medicina, onde também eu fiz meu mestrado, coincidentemente. Aos 11 anos, ele se mudou para São José do Rio Preto, que também é ali por perto, no interior de São Paulo, o interior maravilhoso do nosso estado. E ele ingressou na Escola Paulista de Medicina e se formou em 1957. Né? E desde o segundo ano, ele já se interessou por pesquisa e começou no Departamento de Bioquímica e Farmacologia, com os dois professores que ele passou a adorar durante toda a vida. Foi o José Ribeiro do Vale e José Leal Prado, que foram, assim, ícones da nossa Escola Paulista de Medicina. Ele passou, então, ganhou uma bolsa, né, da Fundação Rockefeller, ingressou no Departamento de Bioquímica, Tulane e Yale, e retornou ao Brasil e lecionou por um tempo no Instituto Biológico de São Paulo, né? Em Yale, em 61, essa aqui é uma passagem dele, e também com o professor e orientador dele, Jack Peter Green, em 63. Este é meu professor. Este é o professor. Esse é o professor dos professores. É o meu querido Elisaldo Luiz de Araújo Carlini. E na década de 60, nós nos encontramos na Santa Casa. Entrei todo animado e ele, então, me entusiasmava, né? Porque ele sempre foi muito motivado. Ele adorava dar aula. Foi um grande professor, né? E aí, até esses tempos. Foi um grande cientista e nos deixava realmente entusiasmados, né? Ele foi o primeiro que me deixou louco por ciência e querendo realmente trabalhar nesta área, né? E foi na Santa Casa, então, que tudo começou, e ele era muito especial. Foram momentos difíceis, né? Você imagina? 64, isso todo mundo lembra o que é 64, até 70, que ele ficou na Santa Casa. Foram momentos de grande agitação no nosso país. E o Carlini se identificava totalmente com a gente, né? Parecia que ele era um aluno junto com a gente. Saía em todos os encontros, saímos nas manifestações. Ele era incrível, né? E realmente os alunos adoravam ele, entre eles eu, né? Ele retornou à Escola Paulista de Medicina, né? E aí ele fundou o Departamento de Psicobiologia em 1970. Né? Nessa época, nessa década em diante, nós criamos a FIP em 76. Ele me deu essa grande oportunidade, né, de trabalhar junto com ele.
SBPC, aconteceu um fato incrível nessa época. A SBPC foi proibida pelo governo militar, que ia ser em Fortaleza. E nós resolvemos fazer aqui em São Paulo. E juntos eu fui na USP e falei, Escola Paulista vai fazer o encontro da SBPC. Fui na Escola Paulista e falei, a USP vai fazer a SBPC. Marcamos uma grande assembleia, Kaline me incentivou com tudo isso, e nós montamos a SBPC. Nosso cardeal Arnes forneceu a PUC, então foi uma grande resistência da sociedade ao governo militar naquela época. Logo em seguida, lógico, isso explodiu com isso o movimento das diretas. Né? Kaline, entusiasmado com a democracia, sempre foi um democrata, e nós participamos, na época, na fundação do PT. Né? E nessa fundação do PT, nós abrimos um núcleo, né? E começamos a trabalhar, e, pasmem, ele pegou o horário da noite dele, porque ele já trabalhava das 6h30, 7 horas da manhã, até a noite. Ficava esperando a gente entrar para ver quem faltava ou quem não faltava, na entrada do departamento. E passava um risco vermelho se alguém não chegar. O pessoal ficava preocupadíssimo com tudo isso. Mas, nessa época, montamos um núcleo, né? E ele passou a fazer alfabetização de adultos. Né? Naquela época tinha o Mobral, mas ele nem foi pelo Mobral, não, mas ele montou e todas as noites ele ia lá alfabetizar adultos. Imagine, um grande professor, um grande cientista, né, com essa participação social. Né? É incrível. Nessa época ele me entusiasmou e junto com a Bia nós fomos também fazer uma parte de cursos de saúde na periferia de Santo André. Né? Um padre também que nos ajudou e nós ficamos trabalhando lá, a Bia, filha dele, né, Beatriz, e lógico, com os filhos eu tive muita relação, Claudinha fazendo cirurgias comigo, trabalhando no Episono, o Álvaro, então, criamos a orquestra psicofármaco, né? E, enfim, muitas coisas aconteceram nessa década, né? E o mais importante foi a criação do Centro de Pesquisa em Psicobiologia Clínica. Nós, nessa época, a gente já tinha conseguido dinheiro, o Kaline tinha conseguido dinheiro, mas a inflação era enorme e caía na conta da SPDM, do Hospital São Paulo, que estava sempre devendo, aí desaparecia o nosso dinheiro, ou a inflação comia ele, e por isso que a gente fundou a FIP, para tentar ver se a gente conseguia fazer. E no fim da década de 80, esse prédio que vocês veem aí embaixo, nós conseguimos construir realmente o nosso centro de pesquisa em psicobiologia. E ligamos ele com uma ponte, né, com o departamento de psicobiologia da Unifesp, que era no prédio de ciências biomédicas. Kaline adorava essa ponte. Né? Hoje eles chamam isso de translacional. Naquela época não tinha esse nome, isso foi década de 80, né? E ele só falava da ponte entre a básica e a clínica, que a gente sempre sonhou em ter isso e conseguimos fazer essa realização. Foi um grande acontecimento. Nós, nessa época, inclusive, a gente comprou as casas sem dinheiro, sem nada para construir esse prédio. E meu pai, no fim, nós estávamos perdidos, nós vimos uma falência, né? E meu pai me ajudou. E o Kaline ficou muito emocionado com isso, acabou homenageando meu pai e dando o nome de uma sala de Brasil do FIC, que até hoje está aí. E meu pai, que sempre não gostava muito da minha carreira de cientista, né? Ele achava, naquela época, que eu ia ser um Barnabé, né? Um funcionário público, né? Que na época era uma visão de quem não trabalhava muito, e nós trabalhávamos mais até do que os privados, eu diria. Nós trabalhamos muito mesmo, e o Kaline nos ensinou tudo isso com entusiasmo e com amor. Logo depois disso, né, ele assumiu o cargo e ele sonhava em construir uma coisa igual ao FDA americano aqui no Brasil, que seria a vigilância sanitária. E junto com o Jatene, ele assumiu o cargo de secretário nacional da vigilância. E logo depois, em 99, foi fundada a Anvisa, né? E o primeiro presidente, inclusive, foi o Gonçalo Vicina, um grande amigo nosso. Né? Então, nesse momento, nós ficamos muito entusiasmados com tudo isso. E realmente ele também, né, de ter criado tudo isso. Quando nós ganhamos uma segunda parte do nosso departamento,
Imagina, todos nós vestimos lá uma roupa de pintor e nós mesmos pintamos todo o departamento. Ele na frente e eu, Orlando, Zé, Marcos, Nilson, todos nós pintando o departamento. Imagina, isso era o idealismo ao máximo, né? E esse era o meu querido professor Elisaldo Luiz de Araújo Carlini. Em 97, ele montou o Sebride, que por muitos anos foi a grande produção no país. Então, o Sebride, realmente, eles fizeram algo que faltava no governo, que era entender o consumo de drogas nos estudantes e na população. Então, muitos estudos foram feitos, muitos estudos foram publicados, né? E o Sebride passou a permear a vida dos brasileiros, né? Entendendo tudo isso como um grande acontecimento. Outro foi que, através da Jandira, Malu, que já era aluna dela, né? Nós tínhamos, então, a parte de levantamento de drogas e a UDED, que era o tratamento, e um tratamento que, na época, junto com o Canadá, foi desenvolvido de um tratamento muito rápido, né? Que era a ideia de conseguir espalhar pelo Brasil, formar professores, que a Malu conseguiu levar, né? E essa é a inauguração, quando o Carlini inaugurou a casa, então, da Napoleão de Barros, da UDED, né? Momentos importantes da nossa vida. Aqui, né, nossa reitora, dando o título de professor emérito da Escola Paulista de Medicina, né? Nós temos homenagem ao professor, então, na produção científica sobre efeitos medicinais da cannabis, né? Não é verdade que ele plantava maconha. A gente recebia maconha da polícia, né? Ou a gente importava o extrato alucinógeno, o Delta-9 THC, né? Em solução alcoólica. Então, era a brincadeira do Nestor que plantava maconha lá para... É que nós estudávamos, os alunos gostavam de participar dessas pesquisas, né? Para entender os efeitos da maconha, mas ele realmente foi o grande. E aquele experimento de agressividade era um modelo que permitiu trabalhar muito, né? E acabou comigo que a gente ia descobrir o nosso receptor da maconha e a gente acabou não descobrindo, né? Em 2017, ele fez uma grande palestra e fez um simpósio internacional da maconha, né? Que acabou tendo problema. Você imagina? Por causa desse simpósio, ele convidou um professor que tinha uma plantação lá de maconha, e não é que ele foi indiciado e levaram ele para a delegacia, né? E aqui está todo o pessoal se manifestando e apoiando o professor Carlini, porque foi uma loucura. Ele foi colocado como se ele tivesse fazendo uma apologia ao crime, né? Que seria o uso da maconha, a descriminalização da maconha. Foi um absurdo, mas enfim, rapidamente isso foi entendido, mas foi um momento de susto. Ele, com 87 anos, teve que ir numa delegacia para enfrentar essa questão da maconha, que permeou a vida dele todinha, né? Na SBPC, como eu falei para vocês, a gente conseguiu fazer a SBPC. E ele acabou agora, em 2018, sendo homenageado na SBPC. E nós participamos da SBPC de uma maneira muito ativa. Aliás, na época, como a SBPC, nós fizemos essa contra o governo militar, que havia proibido em 77, muitas sociedades saíram e formaram a FESB. E o Carlini tinha criado a Associação Brasileira de Psicobiologia, além do Departamento de Psicologia, que a gente tinha falado, a Associação Brasileira de Psicobiologia. E nós resistimos. Nós ficamos na SBPC o máximo possível. A gente não ia para a FESB, porque os que foram para a FESB, eles acharam que cientista não pode fazer política. Lógico que todo mundo faz política. Como cientista não pode fazer política? Então nós resistimos ao máximo, né, com essa criação dele, que é a Associação Brasileira de Psicobiologia, que hoje se chama Neurociências, né, que é a continuação daquela mesma organização. E que lindo! Ele foi homenageado na 70ª reunião anual da SBPC, em julho de 2018. Esse foi um grande acontecimento que, na verdade, premiava, né, tudo isso que ele fez pela SBPC, tanto não deixando acabar ela, realizando mesmo contra o governo militar,
Nós tivemos naquela época, lógico, a ajuda de um cantor interessante, que era o Chico Buarque de Holanda, que nos permitiu um grande show, e nós levantamos muito dinheiro na época e conseguimos pagar toda a reunião. Os artistas e toda a intelectualidade se juntaram nessa época. Como eu disse para vocês, começou o movimento das diretas lá em 77. Né? E essa homenagem a ele foi maravilhosa. Bom, ele publicou em torno de 300 trabalhos científicos. Ele foi meu professor, foi meu, muito mais do que só um orientador, né? E nessa parte da maconha foi muito engraçado, porque a gente queria descobrir, na verdade, a maconha, né? E os receptores da maconha. E naquela época nós estávamos usando privação de sono, e não existia nada de sono no mundo ainda, né? Ele naquela época nós não conseguimos. Na hora que a gente acabou injetando um bloqueador neurolético para ver se era o dopaminérgico mesmo, não aconteceu. E aí não deu certo, eu desisti. Ele ficou muito bravo, ele nunca mais trabalhou com a maconha. E eu acabei pegando o sono, falei, professor, eu vou continuar com esse negócio de privação de sono, e aí nós fomos em frente. E eu sempre brinco que se tivesse dado certa maconha, teria um Instituto da Maconha. Como não deu, né, nós fizemos o Instituto do Sono, que realmente derivou desse trabalho da maconha. Né? Então, ele foi 17 mestrados, 24 doutorados, bom, bancas de concursos e tal, vocês nem imaginem, uma loucura, né? Foi membro do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, citações mais de 12 mil vezes em artigos científicos, né? 50 anos dedicado à pesquisa sobre o efeito das drogas psicotrópicas, né? E eu diria para vocês, é o maior nome da ciência brasileira quando se trata de pesquisa em maconha e medicina. Deixou 6 filhos, 7 netos, uma bisneta e um legado incrível. Então, com esse final, eu queria dizer para vocês que foi uma vida conjunta, foi uma produção incrível que nós tivemos juntos e que ele foi meu grande mestre. Ele foi mestre de muita gente, de muita gente. E ele nos indicou um caminho, né? O caminho de respeitar os alunos, de dar as melhores aulas. Nós tivemos lá na Escola Paulista de Medicina, sempre ele fazia questão de ser muito bem avaliado, de ter uma produção científica expressiva. Hoje nós somos nota 7 na CAPES, né? Por tudo isso que ele nos orientou, por tudo isso que ele lutou. Né? Então eu queria aqui render as homenagens e agradecer a todos que estão ouvindo, para que isso fique para a eternidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Com muita emoção que eu vou tentar ler alguma dos comentários que o nosso público aqui nos colocou e já vai entrar a nossa professora a nossa reitora Soraya também para prestar essa homenagem. Então, Laura Castro diz que emoção, professor. A Andresa aqui nos pergunta que gostaria de saber qual é a fórmula da psicobio para ter grandes mestres e obrigada pelo privilégio de viver a ciência junto conosco. A professora Lia, nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, também nos parabeniza por essa homenagem. A professora Débora Suchek nos lembra que o Carlini foi o fundador da Sociedade Brasileira de Psicobiologia, que depois se transformou e é atualmente a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, e que nós temos uma enorme gratidão por essa iniciativa. A Solange Napo, esposa do professor Carlini, agradece, obrigada por essa homenagem maravilhosa, e que está assistindo junto com a Mimi, e a emoção é enorme. E agradece, então, essa homenagem. A professora Maria José da Silva Fernandes também dá seu depoimento, que Carlini foi uma pessoa única, a mais amável e que deixou saudades no nosso coração. Professor Odair, também da Baixada Santista, Odair Guiar Júnior,
parabeniza o professor Sérgio pela linda e merecida homenagem. Professor Carlini é uma inspiração eterna para todos nós. Um gigante que nos ajuda a enxergar mais longe em cima de seus ombros. Também Débora Suchek cumprimenta professor Sérgio pela fala inspiradora. Luiz Avelino Lacerda e Roseli Boergen, do Paraná, que foram também nossos colegas de pós-graduação e se tornaram professores e fundaram também essa área de psicofarmacologia na Federal do Paraná. Dizem que é uma grande honra ter convivido com o professor Carlini. O Lucas Maia diz que o professor Sérgio Tufik foi um dos primeiros orientadores e ele um dos últimos, e que durante 3 décadas é interessante ver como as impressões e sentimentos sobre ele são praticamente os mesmos. Professor Esper Cavalheiro cumprimenta o Sérgio pela emocionada apresentação. Ricardo Tabachi também nos agradece a bela homenagem que foi feita. O mesmo Maria Vital e vários outros colegas que colocam. O Fúvio nos lembra uma frase inesquecível do professor Carlini, que diz que um bom cientista é aquele que vê o que todo mundo vê e enxerga o que ninguém mais vê. Professora Helena Calil, também nossa professora titular aposentada, lembra que acompanhou o Carlini desde a Santa Casa e foi colega também do Sérgio Tufik nessa época, e que, obviamente, é muito pouco tempo para a gente poder lembrar de todo mundo que foi importante nisso. Luísa Nascimento Barisson também fala de sua saudade e do exemplo que foi o professor Carlini. Célia Carlini agradece a homenagem a seu pai, a Célia, que é professora também no Rio Grande do Sul, casada com o professor Jorge Guimarães, que foi também da CAPES, também participaram muito dessa história junto conosco. Elaine Cristina de Souza também nos cumprimenta pela homenagem, assim como Heroi Silva e Eliane Lima Guerra Nunes. Obviamente, nessa homenagem, o tempo é curto, as lembranças são muitas, e nós agradecemos a todos os que compartilharam isso conosco. E agora nós gostaríamos de solicitar que a nossa reitora, professora Soraya, para também poder falar um pouco sobre o professor Carlini e dentro dessa nossa homenagem. Olá a todos, que bom vê-los, que bom ouvi-los também. Eu estava ouvindo tudo, aguardando aqui o momento da entrada. Muito bom ver você, professor Sérgio Tufik, amigo, companheiro de muitas atividades, de muita luta da nossa universidade, da nossa Escola Paulista de Medicina, e ouvir esse discurso, essa fala tão emocionada, tão forte, tão cheia de histórias, e quero agradecer a todos os presentes aqui, também dirigir algumas palavras ao nosso querido Carlini, palavras de lembrança, palavras de carinho, e agradecer ao professor Ivo e à professora Malu, Maria Lúcia Formigoni, por, à frente deste Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, estarem também realizando esta homenagem. Nada mais justo, uma entre muitas homenagens que nós temos e vamos fazer, e homenagens muito importantes para o nosso querido Elisaldo Carlini. Bom, eu pensei, é muito difícil falar depois de todas as histórias que o Sérgio contou. Tem muitas histórias, o Sérgio sempre é um excelente contador de histórias, né? Com emoção,
tem riso, tem lágrimas, tem coração, tem realização, tem sonhos, né? Sonhos que se transformam em realidade, sonhos que são projetados para todos nós, para o futuro. E eu acho que estas palavras, elas nos inspiram, Sérgio. Elas inspiram e elas representam o que o Carlini é para nós. As suas palavras muito bem colocadas e todo o histórico, todas as emoções. Mas eu também estive pensando aqui, né, um pouco, queria dizer algumas palavras, porque quem não tem histórias com o Carlini, né? Essa é a pergunta que a gente faz, né? São tantas histórias, quantas pessoas, todos nós temos histórias com o Carlini. Então, quando aconteceu o falecimento do querido Carlini, recentemente, eu recebi muitas mensagens de vários colegas nossos. Olha, eu me lembro do professor Carlini numa situação assim, eu me lembro do professor Carlini fazendo tal coisa. E aí eu queria contar aqui o que eu também, só duas ou três coisas que são facetas diferentes do que o Sérgio apresentou. O Carlini representa a vanguarda, representa o tempo à frente, né? O tempo presente, mas o tempo também muito à nossa frente. E, para mim, o marcante, o muito marcante da figura, do que ele representa, do que o Carlini representa para mim, para a minha trajetória, é marcado por dois momentos específicos. Um, quando eu tive a honra de tê-lo como vice-presidente da Unifesp, no momento em que eu estava presidente, entre 2001 e 2003, da Associação dos Docentes da Unifesp. Imaginem ter como vice-presidente o professor Elisaldo Carlini, né? Algo que não tem realmente, não tem como medir, né? É intangível. E nesta condição, neste momento de 2001, nós vivemos uma greve, que foi uma greve muito extensa, uma das maiores, e talvez tenha sido a última em que nós tenhamos tido 100% do sistema e que terminou vitoriosa por ocasião foi na época do ministério do ministro Paulo Renato. E no decorrer dessa greve, houve muitas aulas públicas, e o Carlini nos brindou, não posso me esquecer dessa imagem, de um tablado montado pelos nossos funcionários na porta da biblioteca, na rua Botucatu, uma aula pública feita na rua, com um tablado improvisado e muita gente assistindo. Assim como vimos recentemente, o Sérgio mostrou as fotos daquele ato em que tanta gente compareceu no pátio do Leitão da Cunha para defender o Carlini como cientista, como pessoa humana e como um dos grandes defensores da maconha medicinal. Mais uma vez, ele estando à frente do seu tempo, né, do nosso tempo. E o outro momento que eu não posso esquecer é a nossa campanha de 2012, quando eu e Valéria Petri lançamos a nossa candidatura para a reitoria e vice-reitoria da Unifesp, e em que muitos não acreditavam que nós estaríamos na reitoria, que conseguiríamos nos eleger. O Carlini foi ao nosso lançamento de campanha fazer uma fala sobre as candidatas, né? Então, ele realmente fez uma fala inspiradora, emocionante, nos fez sentir com propriedade tudo aquilo que nós queríamos realizar, e tomara, e acreditamos que realizamos
nesse primeiro mandato, e depois seguimos no segundo mandato, que agora já começa a terminar também. Quero lembrar duas frases, né? 2 momentos, 2 frases. O Carlini costumava dizer: defenderei até a morte o seu direito de me contradizer ou de ser contrário às minhas ideias. Então, para demonstrar que ele, independente das posições das outras pessoas, ele sempre soube escutar e mais, interagir com as pessoas com as quais ele tinha divergência política, e ele viveu muito isso, como o Sérgio comentou, né? Vocês, né, Sérgio, viveram muito isso, né? As divergências que houve, que ocorreram em muitos momentos da vida de vocês, dessa trajetória de militância e de atividades em defesa da democracia e em defesa do nosso país. Eu também lembro, e essa frase eu tenho lembrado muito dela ultimamente. Ele sempre dizia uma frase que era do Ribeiro do Vale, mas que ele adaptou e que era uma frase que serve muito para esse momento que nós estamos vivendo. Nós trupica, mas nós não cai, né? Ele sempre dizia isso, não, nós vamos continuar. As coisas acontecem, nós enfrentamos obstáculos, mas nós não vamos cair, né? Então, essa frase que o Carlini sempre dizia, brincando, né, com aquele sotaque mineiro do Ribeiro do Vale, né, que foi foi pai científico dele, mas para nós já é avô, para alguns é bisavô científico, né? E para mim é avô científico também, porque o Ribeiro do Vale foi orientador do Aron Jurkiewicz, que foi meu orientador, e da Neide, que também era uma grande amiga, e a Neide sempre contava, a Neide conta as histórias do Carlini e o seu séquito de estudantes que andavam sempre atrás do Carlini, porque sempre tinha um monte de seguidores, né? E isso foi assim até os últimos dias, quando ele esteve na reitoria, há pouco tempo, pouco antes da pandemia, acredito que foi no final do ano passado, em que ele estava acompanhado de alguns dos seus colaboradores, né, muito próximos, e que ele veio nos colocar e me solicitar como é que a gente poderia fazer para poder plantar a maconha em um dos campi da Unifesp. E, claro, a maconha com o uso medicinal, né? E por causa do Carlini, eu acabei também me envolvendo na pesquisa, não da maconha propriamente, mas dos canabidióis, né? E dos canabinoides na proteção, na neuroproteção, frente a doenças neurodegenerativas. Então, são tantas histórias, tantas coisas bonitas para a gente. Que exemplo maravilhoso! Quanta vida, que vida plena, que deixa para nós essa esperança, né, de esperançar, essa esperança que vai estar sempre presente em tudo que ele semeou, em tudo que ele plantou. Obrigada, Serjão, obrigada por suas palavras também. Você faz jus, você fez por merecer, você faz jus ao legado do pai e orientador científico que foi o Carlini, e mais do que isso, amigo, né, e companheiro de tantas jornadas. Obrigada, professora Malu, e a todos. É muito importante relembrarmos essa trajetória. Muito obrigada. Bem, o desaparecimento do professor Carlini, enfim, é uma perda para essa instituição, para a Unifesp, para o sistema universitário brasileiro como um todo, mas como o Soraya acabou de dizer, o seu legado certamente sempre estará entre nós. Bom, gostaria muito de agradecer as homenagens rendidas a ele pelo professor Sérgio no primeiro momento, pela professora Soraya e pela professora Maria Lúcia
num segundo. Enfim, é um momento difícil, um momento de luto para todos nós, mas, enfim, a figura do Carlini vai nos fazer certamente superar esse estado em que nos encontramos e vai nos fazer ir adiante e abrir novos caminhos, novas pesquisas, tudo isso que ele nos ensinou a fazer. Agradeço também imensamente as palavras da Soraya, do Sérgio, e gostaria apenas de mencionar, antes de nós terminarmos, várias pessoas que vieram também, estão aqui rendendo suas homenagens, mandando vários ex-alunos, ex-colegas, pessoas ligadas aos movimentos pelo uso medicinal da maconha, pelo qual ele tanto lutou, e destaco aqui alguns colegas como Lanfranco Tronconi, o professor Jorge Guimarães, que foi genro do professor Carlini, Andréa Gomes Bezerra, o Instituto de Pesquisa Frebracreia, o Arilton Martins Fonseca, Maria Aparecida Felício de Carvalho, Maristela Figueiredo e a professora Helena Calil, que cumprimenta a professora Soraya pelas lindas palavras, e também as nossas Zezé Maria José da Silva Fernandes, né? E todos, então, relembrando este momento. Nós sabemos que o professor Carlini sempre lidou de uma maneira muito madura com o luto, e ele não gostaria que nós nos entristecêssemos, mas que nós comemorássemos a vida dele. E que também, nesse momento, eu gosto muito de lembrar daquela canção do Gonzaguinha, cantada pela Zizi Posse, Viver, Amar, Valeu. E isso eu acho que ele fez, como tudo, com muita intensidade. Ele viveu com intensidade, trabalhou com intensidade, amou com intensidade, e por isso a vida dele valeu e muito. Bom, muitíssimo obrigado a todos. Enfim, viva Carlini. Uma boa noite a todas e a todos. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada especialmente para beijo a todos. Professora Soraya. Obrigada a vocês. Um beijo. Um abraço. Um abraço.